São as atividades que têm funcionado e as dificuldades que tanto docentes quanto discentes têm encontrado, e a apresentação desses dados, nós temos, né, a perspectiva de que esses dados possam também ajudar a entender um pouco o impacto do ensino remoto no dia a dia de docentes e discentes. Eu não vou me estender na fala, porque a apresentação da Eliane tem bastante dados, e depois, na sequência, a gente pode conversar sobre esses dados e fazer uma proposta de encaminhamento do que fazer com esse tipo de informação e que pode ser aproveitado nesse sentido. É isso, Eliane, com você. Bom, primeiro, boa tarde, né, a todos, a todas, aos colegas, aos que eu conheço mais pela câmera, porque não é todo mundo que eu conheço, tem acesso, mas fico muito feliz que todo mundo possa estar aqui para participar e dividir com a gente um pouquinho esse momento de devolutiva. Eu me lembro que lá no começo, quando a gente pensou em fazer esse trabalho, nós solicitamos ajuda dos diretores de campus, dos colegiados, né, dos diretores de centro, dos colegiados, os coordenadores, e agora nada mais justo do que trazer para vocês o feedback disso. Depois nós vamos, amanhã, a partir de amanhã, disponibilizar para todo mundo, para os respondentes, os professores, os alunos, enfim, né? Aí faremos a divulgação oficial, né? Para todos. E hoje faremos essa fala, essa conversa, como o Dorigão falou, acho que é legal no final, né? Vocês colocarem algumas coisas. Eu vou tentar ser breve, porque a gente tem bastante coisa, mas, assim, antes de iniciar a apresentação, eu vou tentar, com que tudo dê certo, eu treinei antes, para dar certinho. Essa ideia surgiu, né, porque a gente, no início do ano, como ia retomar no remoto, quando eu e o Dorigão assumimos, né, a diretoria, dentro da diretoria, a gente foi pensar um pouco sobre essas ações nesse contexto, já que a gente ia continuar nesse contexto de pandemia e do ensino remoto. E aí a gente percebeu que muitas universidades fizeram e estavam fazendo esse levantamento. Então, acreditamos que seria algo interessante para pensar um pouco sobre essa prática, né? E, por nossa surpresa, né, os dados mostram, inclusive, que a gente pode pensar para todas as práticas, né? São dados do ensino remoto, mas trazem muitos subsídios para que possamos refletir sobre a prática, mesmo no ensino, no nosso retorno, né? Se Deus quiser, no ensino presencial, tá? Vou aqui iniciar a apresentação, e aí eu vou falando um pouquinho mais conforme vai aparecendo. Deixa eu ver aqui se vocês vão me ver certinho. Eu já mandei, vamos ver. Eu preciso que alguém me diga se está aparecendo. Sim. Sim, Eliane, pode tocar o barco. Então, tá bom. Eu fiz até como todo mundo fez no começo do ensino remoto, né? A gente fui lá buscar um videozinho na internet para me ensinar a fazer, ficar bonitinho, para eu poder ver vocês e, ao mesmo tempo, ver a apresentação. Um tutorial. Enfim. Bom, o primeiro resultado que eu vou trazer é sobre os discentes. Então, nós montamos aqui as apresentações. Aqui tem uma abertura, né? Porque esses slides nós também vamos disponibilizar depois. Então, tem um pouco dessa contextualização, o que foi o programa, né? O caráter exploratório. O panorama de análise foi tanto quantitativo como qualitativo, já que a gente tinha questões fechadas, mas tínhamos algumas questões abertas, principalmente no que se referia a
qual foi o que... houve práticas que você gostou? Sim. Que você aproveitou? Quais? Então, nessas questões dos quais, nós aproveitamos e fizemos a análise qualitativa, né? Depois, sobre a porcentagem, aqui tem um pouquinho desses dados estatísticos, então, a confiabilidade, né, e no caso dos discentes, né, tem os números oficiais e a probabilidade estatística. Então, a gente tem uma representatividade de confiabilidade de 90% para os discentes, mesmo a gente achando que o número de participantes não foi tão alto assim, mas considerando que a gente tinha uma população grande e os dados de respondentes e o total, o cálculo estatístico deixou essa margem de 90%, tá? De confiança. E isso depois muda um pouquinho para os docentes. Mas aí é isso. Aqui tem um pouco também sobre a etapa 1, né, que foi a coleta, e a etapa 2, que nós estamos fechando com a apresentação dos dados e dos resultados. Então, também está explicando um pouquinho, né, o que a gente pretendeu fazer, traçar e tudo mais. Algumas ações e indicações para o trabalho pedagógico, acho que isso é uma das coisas que a gente tinha como objetivo principal, e algumas ações que nós pudéssemos organizar. Nesse período, desde o início, mesmo ainda não tendo todos os resultados, muitos dados se converteram em ações durante esse período, né? Porque a análise demora um pouco, né? A gente tem muitas demandas junto com esse trabalho, e aí, mas na medida do possível, a gente já foi utilizando alguns dados mais significativos para que a Prograde tomasse algumas ações mais imediatas. E aí, depois, lá no relatório, a gente tem um pouco, tá? Aqui, olha, a participação por campos, né? Nós temos aqui os dados de porcentagem, né? E aí vocês conseguem visualizar cada campus, mas aí, como esse gráfico veio direto mesmo do Google, né? Ele é gerado automaticamente, eu trouxe para vocês os dados efetivos. Então, olha, isso está no relatório geral. Então, aqui a gente tem os números de participantes e a porcentagem de cada campus, tá? Então, a gente teve para Apucarana 16%, Campo Mourão 7%, Curitiba 9%, Curitiba 8%, Paranaguá 14%, Paranavaí 19% e União da Vitória 24%, tá? A gente fez a mesma coisa para os docentes, mas aqui ainda vamos continuar. Então, uma das questões era... Depois eu vou mostrar para vocês o rol de questões, né? Mas quem respondeu tem uma ideia. Você teve acesso, né, ao plano emergencial, ao plano das disciplinas, né? Ao plano de trabalho. Então, era mais ou menos nesse sentido, nós queríamos saber se o aluno teve acesso ao plano da disciplina. Nós ficamos felizes porque 77% indicou, né, que sim, dos alunos. Mesmo assim, nós temos um percentual de 20% aí que indicou que não. Depois a gente tem sobre as condições de acesso à internet e a equipamentos para desenvolver as disciplinas de forma remota, né? Então, nós perguntamos como que era esse acesso e como que foi isso para desenvolver as disciplinas. 71% dos alunos dizem que sim, e 27% diz que não. Aqui não tinha... Aqui nessas questões eram só fechadas, tá? Então, era sim, não e etc. Depois a gente tem aqui... deixa eu ver se eu não passei muito. Não, você teve dificuldade para frequentar as disciplinas de forma remota, e aí
era parecida a pergunta, mas não era exatamente igual, né? Então, 84% disse que não e 15% disse que sim, né? Depois, nós perguntamos, tem dificuldade para frequentar as disciplinas de forma remota? Aí era a pergunta, quais, né? Então, a gente queria saber quais eram essas dificuldades. E aí foi onde entrou a caracterização. Eu não sei por que aqui está cortando um pedacinho aqui dos meus slides. Mas nós tivemos as categorias, aqui eu acho que no próximo dá para ver. Então, nós tivemos esse rol de categorias, né? A categoria 1, com as dificuldades ambientais, virtuais, de internet, manejo e acesso. Então, vocês conseguem perceber que aqui dentro a gente tem subcategorias, né? O que são as subcategorias? São as falas dos respondentes. Nós agrupamos e preciso dizer, a nossa estagiária Patrícia não está aqui agora, porque acho que ela está de recesso, de férias, mas ela teve uma boa participação junto comigo, com o Dorigão, para que a gente fizesse as categorias, né? Elencasse as categorias. Então, nós agrupamos as falas com maior similaridade e depois criou-se as categorias maiores, né? Então, dentro da categoria 1, nós conseguimos agrupar esses depoimentos e muitos outros, porque dentro de cada subcategoria existem as falas individuais, mas todas nesse sentido. Por exemplo, acesso à conexão à internet era uma reclamação recorrente, né, das dificuldades. As dificuldades com equipamentos, então com computador, com celular e tal. Dificuldades com o Skype, então, qual que era, né, o modelo de dificuldade que ele estava apontando. Na categoria 2, as dificuldades de organização eram mais voltadas para questões pessoais, de disciplina e tudo mais. Então, eram relações com o tempo, com o horário, com organização, não gostar do ensino remoto, né, apareceu também, enfim. A categoria 3, a gente já apareceu as dificuldades emocionais que todo mundo vivenciou, né, nesse período, que foram dificuldades psicológicas, né, de lidar com as situações, cansaço, exaustão, desânimo, doenças, enfim, né, luto também apareceu. Então, depois a gente tem categoria 4, dificuldades na aprendizagem e relacionamento docente. E aí tem as subcategorias, né? Dificuldades em aprender, então aqui apareceu questões relacionadas, falas relacionadas diretamente à aprendizagem. Eu não consegui me adaptar muito bem, porque eu achei que a aprendizagem não foi a mesma e tudo mais. Excesso de trabalho, de leituras. Então, aqui se referia à quantidade de material, enfim, né, de trabalho mesmo, falta de diálogo com os professores, então a questão de não conseguir estar, né, no dia a dia, dialogar diretamente, e a questão do registro de frequência. Então, essas foram o que eles elencaram como dificuldades aí, né? Ou na aprendizagem ou com relação ao relacionamento docente. Quando tem a barrinha, geralmente é porque tem duas categorias unidas, né? Nós achamos que ficaria inviável trazer muitas categorias, então a gente agrupou em subcategorias para diminuir um pouco a aparição de categorias. Então, a quinta categoria, dificuldades no gráfico, né? Não ficar muito extenso no gráfico, para apresentação gráfica. Dificuldades de infraestrutura. Então, impossibilidade de um ambiente tranquilo para o estudo, né? Problemas com energia. Então, questões relacionadas mesmo à infraestrutura. E aqui, olha, aqui nós temos, aqui já é uma próxima pergunta, né? Quais recursos ou estratégias foram mais adequadas das utilizadas pelo docente? Então, aí eles, aqui ainda bem que aqui dá para ver o gráfico certinho, né?
Tem as plataformas digitais, mas eu também não sei por que na minha apresentação aqui não está aparecendo as porcentagens. É porque eu joguei no Google, no Drive, né? E ele converteu para uma apresentação no Google e não sei, deve ter sumido, mas tem no material, tá? Aí depois tem as plataformas digital, a organização didática, foram 9 categorias, né? E dentro dessas categorias, algumas delas aparecem as subcategorias, outras não. Mas então, com relação às estratégias e aos recursos, apareceu questões das plataformas, apareceu organização didática, as aulas gravadas, muitos indicaram que gostaram do sistema das aulas estarem disponíveis, né? A aula ao vivo, a reorganização do tempo, a comunicação com os alunos, as questões avaliativas que tem aqui mais para frente nas subcategorias, e aí dá para ter uma ideia. Alguns não sei, e nenhuma, né? Não houve retorno. Então, aí, olha, por exemplo, com relação à categoria 1 das plataformas digitais, né? A gente teve essa classificação, essa indicação. Então, o Teams como um dos recursos, o Meet, o Classroom, o Skype, enfim, aparece aqui o que eles indicaram, né? Como plataforma digital. Depois, na categoria 2, que era a organização didática, o que a gente vai ter? Organização didática, né? Datas de entrega de trabalho prolongados, grupo com número reduzido de alunos, slide, disponibilização dos PDFs, né? Enfim, aulas dinâmicas. Aí aqui, olha, como era uma categoria que englobava muitos, né? A gente tinha muitas respostas para essa categoria, eu dividi em 2 só por uma questão didática mesmo, tá? Então, peraí, só um pouquinho. Vou abrir aqui do lado ele paralelo, para eu falar para vocês depois os números, porque era para sair os números. Enfim, então, e aí aqui a gente tem, por exemplo, continuando a continuação da categoria 2, mas tem muitas coisas, né? A categoria 2 era grande, eu não vou ler uma por uma, mas, por exemplo, a categoria 5, a gente tem a reorganização do tempo, então eles indicaram bastante com relação a cumprir o horário semanal, né? A flexibilização para assistir às aulas. Então, é algo que eles indicaram e apontaram, e muitos apontaram, né? Sobre o tempo ser mais flexível, sobre algumas plataformas acessíveis, as aulas quinzenais, né? Aulas mais curtas. Então, essa era uma das reivindicações, né? A categoria 7, como eu falei, das avaliações, a avaliação por meio dos trabalhos, por exemplo, a gente tem avaliação nas avaliações, né? Avaliação por meio de trabalhos, aqui acho que está repetido, fixação, questões de fixação que eram interessantes, eles gostaram, meios de avaliações alternativas. Então, agora eu vou voltar um pouquinho, porque eu não gostei que não apareceu aqui, e aí eu vou trazer para vocês os números desse indicador aqui, olha. Tem dificuldade para frequentar, deixa eu só tentar abrir aqui para mim, do lado. Então, dificuldades ambientais, virtuais, internet, manejo e acesso, que seria a categoria 1, sobre as dificuldades, né? 49,5% indicaram a categoria 1, a categoria 2, dificuldades de organização pessoal, disciplina, adaptação do ensino remoto, então, eram a categoria que eles tinham dificuldade de se adaptar com o ensino remoto, 24%, as dificuldades emocionais, como eu já mencionei, 14,5%,
E as dificuldades de relacionamento com o docente ou na aprendizagem, 6%, e o item 5, né, dificuldades de infraestrutura, também 6%, tá? E aí depois tem as categorias, que eu já apresentei, e agora eu vou passar aqui para o próximo, que nós ficamos sem o dado não, né? Sem a visualização do número ali. Então, com relação aos recursos ou estratégias, né, mais adequados das utilizadas pelos docentes. O primeiro ali, que é o maior, né, plataformas digitais, foi 33%, né? E o 2, organização didática, 24%. As aulas gravadas, 13,7%, aulas ao vivo, 10,3%, reorganização do tempo, né? A questão de se organizar melhor e ter mais tempo para fazer as atividades e tudo, 7,1%, e a comunicação com os alunos, 3,7%. Avaliação, os modelos de avaliação, né? 3,4%, e o não sei nenhuma, 1% e 0%. Também deixa eu passar aqui. Vamos ver se isso vai acontecer em outras tabelas. Mas depois desse materialzinho, ele vai estar em PDF e nós vamos enviar para vocês também, tá? Então, olha, teve dificuldade para lidar com as ferramentas digitais? Quais? Então, essa era a questão relacionada às ferramentas. Então, dificuldades para lidar com as ferramentas, o sim e o não, né? 72% disse que não tinha, mas 30% quase, né, 28% indicou que sim. E o que nós pensamos? Que parece pouco, né, 28%, ou, nossa, 72% aqui fica tão visível, né? Mas, por outro lado, 30% dos alunos, vamos pensar assim, que responderam, né, não conseguiram ou tiveram dificuldades com as plataformas. E aí nós procuramos saber quais eram essas dificuldades, né? Ele cortou aqui também, né? Tá pegando a apresentação, mas o gráfico, que era uma imagem, ficou cortado. Então, olha, o primeiro item ficou sobre quais as dificuldades. O primeiro item era o Moodle. A primeira dificuldade deles foi com relação ao Moodle, 31%. Depois, a segunda, com relação ao Classroom, 10%. Falta de conhecimento das ferramentas e de informática, 10%. E falta de uma padronização das plataformas, 7%. Conexão com a internet, 5%. O Teams, 5%. E os equipamentos, Google Meet, aí foi diminuindo para 4%, 3%, 2%, até chegar no 1%. Esse a gente não tem em outras categorias, né? Eu vou pedir licença para... Estou incomodada com esse negócio, eu vou pedir licença, vou dar uma paradinha aqui na apresentação, e eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela, porque aí eu coloco o meu gráfico. Espera um pouquinho, tá? Porque realmente eu joguei lá e não vi que ele ia cortar um pedacinho. Deixa eu ver. Tela inteira, né? Acho que vai dar certo. Aqui. Eu não vou ver vocês, mas tudo bem. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Então, agora eu vou colocar aqui, vamos ver se não corta nada. Conseguem ver a apresentação? Tá ótimo. Sim. Tá bom. Sim. Ai, que fiquei muito brava. Bom, então, aqui são as que eu estava falando agora mesmo, mas que estava cortando tudo, não deu para ver, né? Então, são as categorias sobre as dificuldades dos alunos com relação às ferramentas, né? Então, a gente tem o Moodle, o Classroom, falta de padronização, de utilização de uma única plataforma, eles colocaram, dificuldades com Teams, né, equipamentos, alguns com Google Meet, e assim foi diminuindo, né?
gravações de aula, compartilhar tela, essas coisas, que foi bem pouquinho, tá? Então, pensando que essas categorias aqui, acho que é legal a gente pensar, que são relacionadas às pessoas, aos alunos que responderam sim, né, que tinham dificuldade. Então, é com relação aos 28%. O restante não tinha, provavelmente não apontou qual seria a dificuldade, tá? Então, quais plataformas utilizou no ensino remoto emergencial? Aí, aqui, a gente tem só os dados mesmo, e esses dados são... nem sempre correspondem a 100%, porque eles marcaram mais de uma opção. Então, eles tinham várias opções e eles foram marcando quais as que mais utilizou. Então, de forma geral, a mais utilizada foi o Meet, depois o WhatsApp, né, com 87%, o Moodle, com 79%, o Classroom, com 70%, quase, o Teams, o Telegram, o Zoom e o G Suite. Então, essas foram as que mais apareceram. E interessante que nós vamos ver depois para os docentes, acontece a mesma ordem. O que os docentes mais usaram foi o Google Meet. Então, qual a plataforma mais se adaptou, né, no ERE? Então, qual que eles, além de utilizar, que eles se sentiram à vontade, né, se adaptaram mesmo. Essa pergunta era um pouco redundante, mas ela fez parte do questionário e aí a gente confirmou a informação anterior, né? Olha, o Meet, o WhatsApp, o Moodle, o Classroom e assim foi. Com relação às práticas ou ações pedagógicas bem-sucedidas no ERE, então, né? O que deu certo, né? E aí a gente perguntou depois quais foram, que é o próximo slide. Mas sobre as práticas, quem teve ações ou práticas bem-sucedidas, sim e não. Então, eles indicaram, né? Houve práticas bem-sucedidas? 64% diz que sim, e 35% diz que não, né? Aqui é a mesma coisa do anterior, né? O índice de 64 para sim, né? É interessante, indica que a gente pode não ter tido o resultado que a gente gostaria, né, com relação às nossas aulas e o aproveitamento dos alunos, mas que tem, de certa forma, tem um índice aí de satisfação por parte deles. Só que 35% também é um número alto, né, para a indicação de que não houve práticas bem-sucedidas, né? Quer dizer, 30% diz que não teve, né? Depois a gente tem aqui as categorias para essas práticas. Então, houve práticas ou ações pedagógicas bem-sucedidas. Então, depois tem as pedagógicas, que nós agrupamos em pedagógicas, com 39%, o esforço docente, com 20%, o estágio, TCC, seminários, essas questões, né, que apareceram, nós agrupamos, e aí eles ficaram com 19%, as relacionadas às aulas síncronas, 8%, a organização e infraestrutura, 7%, e as videoaulas, 6%. Essas dificuldades, então, também foram elencadas pelos alunos que indicaram que sim, né, que houve boas práticas. E aí eles indicaram quais. Aqui a gente tem as categorias. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas aí eu tenho que parar, então eu vou esperar terminar essa apresentação dos discentes, e aí eu mostro para vocês antes da próxima. A gente tem os números absolutos, tá? Dessas respostas, quantas indicaram, né, as pedagógicas, o esforço docente e tudo. Tá no relatório geral, tá? Aqui a gente trouxe só os gráficos mesmo. Então, as subcategorias. A categoria 1, que era pedagógica, é a que mais tinha respostas, né? Diferentes tipos de respostas. Então, nós tivemos recebimento prévio de materiais, as atividades serem adaptadas, né? Por exemplo, palestras,
Aí tem algumas atividades específicas, então trilha de aprendizagem, muitos não explicaram exatamente o que eram, mas terça do conhecimento, que deve ser uma proposta, né? Interação com os instrumentos, aí a gente já entende que é do pessoal, né, da música. Quiz, né? A questão dos quiz, os vídeos complementares, atividades interativas, as gravações das aulas síncronas, né? E disponibilização das mesmas. Então, a gente percebeu bastante respostas sobre essa questão de disponibilizar as aulas gravadas, né? E assim foi, né? Classroom, feedback dos docentes nas atividades, né? Dar o retorno, teve muitas coisas interessantes. Na categoria 2, né, com esforço docente, eles indicaram, assim, mesmo, né, literalmente, que os professores se dedicaram muito, que os professores, não teria dado certo se os professores não tivessem feito adaptações no planejamento, muitos docentes fizeram aconselhamento, enfim, eles foram... as respostas eram dentro desse escopo, né? Formação docente, o esforço dos docentes para que aquilo funcionasse. Depois, a categoria 3, o estágio, o TCC, os seminários, como eu falei, nós agrupamos um pouco essas atividades, porque elas são parecidas, então aí apareceu semana acadêmica, leituras de filmes como atividades assíncronas, apresentação de trabalhos, seminários, o estágio, alguns indicaram que foi interessante fazer o estágio remoto, apesar de ser difícil, deu certo, né? Então, eles indicaram que isso deu certo. Depois, a categoria 5, a organização, a infraestrutura, aqui tem um evento específico, né? Que é o Spring Festival, acho que é de Apucarana. Depois tem categoria 5, organização, infraestrutura. Aí nós agrupamos as respostas que se relacionavam à sua organização, né? Pessoal ou dos docentes e as questões de infraestrutura. Então, planos assistenciais aos discentes que necessitam de ajuda financeira, de cestas básicas, então aí foram algumas outras ações, né? A oferta de pacote de dados para aqueles que não possuem internet, as disciplinas ofertadas em módulos, então a modificação metodológica, né? O cumprimento do ano letivo, aulas marcadas nos horários seguindo a grade, então com relação à organização correta, né, do horário, o campo remoto e etc. Passando então, né? Aqui nós perguntamos se houve dificuldades nos processos pedagógicos, e aí eles vão dizer que 54,7% vão dizer que sim, e 45,3% vão dizer que não. Aqui a gente tem uma porcentagem muito bem dividida, né? Assim, muito parecida. E aí, quando nós perguntamos quais eram essas dificuldades, então, houve dificuldades e quais? Eles disseram que sim, né? Quase meio a meio, mas aí, quando eles apontaram as dificuldades, eles diziam assim: a primeira, né, que mais apareceu foi dificuldades relacionadas a situações de aprendizagem, metodologias, e aqui repetiu, aprendizagem e metodologias, tá? Dificuldades com 43%, dificuldades relacionadas aos docentes e instituição, então comportamento, organização e tudo, 20%. Dificuldades nos ambientes virtuais ou no manejo, né, da internet, 16,1%. Adaptação ao ensino remoto, 8,9%, né? Muitos indicaram que tinham dificuldades em se adaptar. Dificuldade na concentração e no foco, né? Já que o modelo era diferenciado. Dificuldades emocionais, falta de um local adequado de estudo e participação nas aulas síncronas, né? Aqui também imaginamos, né, que isso contemple o sim, né, do item anterior, né? Houve dificuldade? Sim, mas cabe lembrar que são muito próximos os índices, né? Então,
o nível de dificuldade foi grande, né? Depois a gente tem a categoria 1, então aí vai aparecer as dificuldades, né, relacionadas a situações de aprendizagem e metodologia. E a gente teve as respostas dentro de questões sobre as dúvidas, sobre a metodologia do professor, né? Esse item diz muito respeito ao professor, ele é bem importante para nós, né, professores. Essa questão com prazos, então, os curtos prazos, os excessos de trabalho ou de textos, né? Os encontros que eram síncronos, mas muito longos, o acesso às atividades, as dificuldades no aprendizado do conteúdo, dificuldades com horário, enfim, aí vai aparecendo, né? Dificuldade em cumprir o calendário acadêmico, troca do plano de ensino, perda na qualidade do conteúdo total ou parcial, e assim a gente teve mais coisas ali embaixo. Não, aí a categoria 2 muda. Então, categoria 2, dificuldades relacionadas aos docentes e instituição. Então, ali em cima tem questões muito interessantes para aprendizagem e metodologia, e aí diz respeito ao nosso trabalho, mas aqui na 2 apareceu muito questões, a gente separou, porque apareceu questões relacionadas aos docentes e à instituição, e aí aparecia, por exemplo, problemas de relacionamento, muitas vezes, tá? De questões relacionadas à entrega de atividades. Então, o professor não aceitava entrega depois do prazo, perda de prazo, enfim, né? Falta de empatia dos docentes, falta de interação dos docentes com o colegiado, né? Eles não conseguiam ter acesso aos professores, nem todos os docentes deixavam as aulas gravadas, às vezes era somente ao vivo, nem todos os professores deram aula ao vivo, atividades perdidas pelos docentes, os professores sumiram e não deram aulas. Então, aqui apareceu questões relacionadas à docência, mas mais direcionadas aos relacionamentos, tá? Depois, a categoria 3, nós tivemos as dificuldades virtuais de manejo, né? Então, aquilo que a gente já desconfia mesmo. Problema com equipamento, com tempo de exposição, problema com a assinatura digital, provavelmente por conta até dos estágios, enfim. Dificuldades emocionais, a categoria 6, desistência dos alunos, falta de interação com os colegas de sala e questões psicológicas individuais. Depois a gente tem aqui o que falta para melhorar, né? Então a pergunta era: e o que falta, né, para melhorar? E eles indicaram o item. Eu penso que depois a gente pode conversar um pouquinho, talvez, sobre algumas dessas questões, e a gente vai falar um pouco também. Por isso eu não vou ficar debatendo, né? Cada um dos itens nós vamos apresentar mesmo. Mas nós entendemos que esses dados ajudam, né, o professor e o colegiado, ajudam o próprio aluno quando vê esses resultados, né, que depois tem os resultados dos docentes, então eles vão ver o outro lado também, né. As perguntas eram parecidas para docentes e discentes, então, eles vão conseguir perceber também quais eram o ponto de vista dos professores. Então, nós pensamos que isso traz a reflexão, né? Faz com que se reflita sobre as ações, sobre os modelos, sobre os métodos, sobre o lidar com os alunos, sobre o tratar nesse momento. E em outros momentos também, né? O relatório geral traz um pouco melhor esses comentários, essas inserções e tudo mais, algumas ações, mas aqui é só os gráficos mesmo, tá? Nós estamos terminando. O que falta, dos discentes, o que falta para melhorar, então, esse ensino remoto, né? Item 1, adaptação ao ensino remoto, então, era uma categoria relacionada a se adaptar, à didática e ao planejamento, né? O item 2, eles indicaram que faltava normas institucionais. O 3, faltava questões tecnológicas, aulas síncronas, acessibilidade a todos, né?
Formação docente, então investir na formação dos professores, entender que é emergencial, tanto o aluno quanto o professor, com 0,5%. A categoria 1, que teve mais respostas, né? A gente pode pensar que a 1, a 2 e a 3 aqui foram as mais indicadas. Então, pensando na categoria 1, a adaptação ao ensino remoto, ou a didática, ou o planejamento docente, as respostas, o que apareceu foi nesse sentido, olha, aulas mais dinâmicas, interativas, tem que melhorar a didática, né? Maior prazo na entrega dos trabalhos, diálogo entre os professores, diminuir o número de trabalhos, né? E aí eles fazem até algumas indicações, distribuição dos mesmos ao decorrer e não de uma só vez, conteúdos mais adaptados, a duração das aulas, a questão das aulas práticas, a adaptação ao ensino remoto, né? Que deu até o nome à categoria. Então, feedback dos docentes, divulgação dos planos de ensino, um cronograma mais claro, uma metodologia de ensino mais adaptada, e aí tem todas as categorias, eu não vou ler uma por uma, mas a gente tem bastante subsídios aí para pensar um pouquinho no nosso trabalho, né? Categoria 2, as normas institucionais. Então, eles indicaram que todas as aulas fossem gravadas e disponibilizadas, respeitava-se o horário da grade, volta às aulas presenciais, apareceu também, né? Chamadas online, respeito à grade, mais uma vez, que a gente tivesse sistema híbrido, aí foram aparecendo, tá? As respostas, olha, padronização do sistema de avaliação, uma coordenação institucional, um acervo digital com livros, filmes e documentários, enfim. Item 3, né? Categoria 3, questões tecnológicas. Aqui apareceram as questões sobre as plataformas, sobre a melhoria dos equipamentos dos docentes, microfone, câmera, né? Enfim, a plataforma Moodle e melhor uso do Google Classroom. E depois nós entramos com algumas questões relacionadas à necessidade educacional especial, né? E os alunos que são atendidos pelo SED, né? Então, a gente teve, olha, 95,1% disseram que não possuíam, né? Nenhuma necessidade educacional especial. E foram 6 que disseram que possuíam, 6 alunos. E esses alunos, esses 6, né, que possuíam, nós perguntamos quais, né, e eles indicaram. Transtorno, o que mais apareceu nesses 6 alunos, né, transtorno de déficit de atenção, alguns têm 2 ou 3, né, porque tem as comorbidades. Fibromialgia, vista embaçada, tontura, autismo, pequeno grau de dislexia e ansiedade. Foi o que apareceu, né? Dentre esses 6 respondentes. Faz parte dos alunos atendidos pelo SED? Sim e não, né? Qual atendimento? Aqui a gente só teve uma das respostas, um dos alunos indicaram que são atendidos, e o atendimento que ele recebe é o atendimento psicológico. Eu já vou passar. Sobre o aluno indígena. O aluno indígena a gente tem 99,6%, então, indicando que não, e um aluno indicou que era indígena. Esse dado, ele é muito importante, né? O anterior também, porque a gente pode pensar que esses alunos não responderam, mas ele é muito significativo porque ele indica que o aluno indígena não chegou até ele provavelmente o questionário, né? Porque era remoto. Então, provavelmente ele teve mesmo dificuldade aí com o ensino remoto, né? Índice de satisfação com a experiência do ensino remoto. Né? Essa pergunta foi para a gente mapear um pouquinho como que foi essa experiência, e aí a gente pode ter uma ideia agrupando aí os grupos, né? Então, o grupo de muito satisfeito
foram poucos. Depois a gente tem 38% com satisfeito, e nem satisfeito, 39%, né? E o grupo dos insatisfeitos e muito insatisfeitos ali com 9, 18, quase 20%, tá? Então, mas é óbvio que se a gente juntar alguns dos itens, a gente consegue perceber que não agrada todo mundo, não é ideal, a gente já tinha esse panorama, né, essa ideia. Comentários gerais. Tinha uma pergunta que era aberta para que eles colocassem as respostas, o que eles quisessem. Então, aí nós tentamos classificar e categorizar o que aparecia na fala deles, tá? E aí apareceu uma visão geral, né? O primeiro item, necessidades, 41%. Então, aqui a gente pretendeu, no outro também, indicar quais seriam as necessidades, as fragilidades e as potencialidades, porque as próprias questões que eles trazem, as próprias respostas já indicavam esses caminhos, ou dentro das necessidades, ou do potencial, ou do que era deficitário, enfim. Então, para os dois questionários, o dos alunos e dos professores, nós conseguimos pescar um pouco dentro dessas categorias, tá? Então, a gente tem necessidades, potencialidades, com 29, o ensino remoto é o que temos no momento, tinha bastante questões, bastante respostas assim, as fragilidades e os outros, né? E aqui, aí eu vou trazer as categorias. Então, a gente tem categoria 1, necessidades. Quais eram as necessidades, né? Prazo maior de entrega dos trabalhos. Será que é alguém pedindo para entrar na reunião? Peraí que eu vou aceitar. Aí. Prazo maior de entrega dos trabalhos, gravação das aulas, diminuir os trabalhos, continuação dessas aulas síncronas. Então, aqui tem um pouco desse panorama do que eles achavam necessários, né? Eram muitas coisas, então a categoria 1 tem ali embaixo a continuação, tá? É necessário o feedback do docente, melhorar a parte de estágio que ficou superficial, fazer esse tipo de pesquisa dentro do curso para saber o que os alunos pensam sobre a forma de ensino, focar nas disciplinas da grade, aula com mais conteúdo, debate, enfim. E as potencialidades apareceram que tivemos grande aproveitamento, melhoria da didática, aulas que não eram muito extensas, foi um ano de aprendizado e adaptação. Aí eu deixei essa do jeitinho que eles falaram, olha, parabéns aos professores, venceram imensos desafios, conseguindo levar adiante o projeto pedagógico da Unespar. Gostaria de agradecer aos professores pela iniciativa do campo remoto. A Unespar parece ser uma das universidades que mais está aberta ao diálogo. Estou satisfeito. Ainda há muito a melhorar, mas no final do ano passado já foi muito melhor que no início. Então, tem algumas indicações de potencial, né? E as fragilidades. O fato do ERI não atender o maior número de pessoas identifica falha no processo, e isso é verdade, né? A gente não consegue atingir todo mundo, mas nem sempre é falha no processo, né? Tem as questões sociais também muito atreladas a isso, e algumas ações a universidade vem fazendo. Sinto falta do presencial, pois esse método remoto, né? Ensino emergencial, ou EAD não é a mesma coisa. Então, aqui são as fragilidades, né? É necessário rever a organização do ensino remoto, tem algumas indicações. Aqui, a tela final é o que a gente já falou, né? A organização pela Prograde, diretoria de ensino. A organização e a sistematização foram tocadas por mim e pela Patrícia, que é a estagiária nossa da diretoria, que eu já comentei, e o Dorigão fez todo
deu o aval para que estava sendo feito, e os agradecimentos também aos participantes da pesquisa como um todo, né? Nós tivemos os docentes e os discentes, os coordenadores de curso, como eu falei lá no início, os diretores de centro, os diretores de campus e as diretorias de ensino, né? E dentre outros atores que colaboraram aí, né? Então, eu já acho até que eu vou abrir aqui. Eu vou, enquanto eu organizo aqui, eu vou parar a apresentação. Isso. Deixa eu parar aqui. E aí eu acho que se o Dorigão quiser comentar alguma coisinha, porque aí, antes de passar para os docentes, eu vou abrir o relatório geral para já ter uma ideia dos outros dados, né? Não, Eliana, acho que é importante eu abrir esse relatório geral, né? Esse levantamento de dados, ele está longe de ser um padrão geral, né? Ele traz ali vários elementos que precisam ser e podem ser discutidos e debatidos nos colegiados de curso, né? Para verificar o quanto do que os estudantes indicam como, né, facilidades ou como itens que eles aprovam no ensino remoto, e também aquilo que eles apontam como fragilidades, como dificuldades, porque muitos colegiados não apresentam essas dificuldades, como são os estudantes que apontam, né? Então, eles apontam da vivência e da experiência. Então, como nós categorizamos da universidade, e foi uma opção não categorizar por curso e por campus, porque não se trata de indicar quem está fazendo bem ou quem não está fazendo, mas de criar subsídio para que isso possa ser discutido nos colegiados, nos centros de área, e que as pessoas possam identificar, então, os cursos, junto com os docentes e seus alunos, possam identificar pontualmente, então, no seu curso, né? A Mônica ergueu a mão. Mônica, por favor. Oi, boa tarde a todos. Parabéns aí, Elaine, parabéns à Prograde. Vocês vão abrir já para a gente fazer perguntas ou vai ter um momento após? Ainda tem a apresentação desse questionário dos docentes. Acho até que a gente vai fazer um pouco mais rápido, né, Eliane? Porque é o mesmo sistema, e aí a gente tem também as informações do questionário que foi respondido pelos docentes, e da mesma maneira, nós não separamos por campos, nós fizemos uma análise dos dados de maneira global, porque nossa intenção não era fazer comparação, nem apontar o dedo, nem dizer aqui, ali, tá bom, não tá, mas sim poder abrir o debate sobre esses elementos. Mônica, se você quiser deixar para depois, aí a gente apresentando os dados dos docentes, a gente vai ter outros parâmetros também para pensar. Valdir também ergueu a mão? É a mesma coisa, eu espero a apresentação. Então, vamos lá. Eu vou colocar agora o relatório geral para vocês terem uma ideia como ficou. Está aparecendo aí? Sim. Sim. Tá. Então, aqui no relatório geral tem mais detalhado algumas coisas e tem um agrupamento, que é a apresentação, aqui mapeando as pesquisas, então tem os números dos participantes, os números absolutos. Aí, esse eu vou passar assim bem rapidinho para vocês entenderem como ele foi construído. Aqui a gente tem as questões, então as questões que eram abertas, né? As questões grifadinhas aqui, quais eram as fechadas, e depois nós temos aqui as questões abertas e fechadas dentro da educação inclusiva e indígena, para os discentes e depois as questões para os docentes, tá? Os resultados e a categorização, então vai aparecer os gráficos, como vocês visualizaram naquele material, vai aparecer os números absolutos, as tabelas, e algum detalhamento com relação às porcentagens e tudo mais, tá? Os dados que são só quantitativos, né, aparece só assim mesmo.
Deixa eu só ver aqui. Ah, não. Tá, eu achei que tinha alguém pedindo para entrar. Depois, quais plataformas você utilizou? Então, aí tem aqui, né, os resultados, e tem alguns comentários aqui, né, sobre esses índices e tudo mais. Então, assim, ele tá organizado assim. Aqui a gente trouxe só os dados quantitativos, nesse primeiro momento, dos docentes. E aqui, as questões fechadas dos docentes. E aí, mas o que eu quero chegar é lá embaixo. E aí eu vou passar aqui rapidinho, porque esse eu ainda vou apresentar para vocês. Depois nós temos aqui uma análise, né, das respostas e tudo, pensando nessas categorias e subcategorias dentro das questões abertas. Então, aqui tem alguns indicadores, por exemplo, né, no quadro, logo abaixo tem os quadros. No quadro 3 e no quadro 4, vem as questões, o que mais apareceu, o que ficou mais evidente com aqueles números lá e com aquelas falas que eu comentei com vocês que apareceram. Então, tá aqui, tá? Seria um pouco da análise, né? Que nós não vamos apresentar aqui análise por análise, só mesmo de forma geral. Aí, aqui, os quadros, olha, nos quadros nós temos os discentes, as categorias com maior índice de resposta por questão, o número absoluto e o total de respostas, tá? Nesse quadro, aparece só as categorias com maior número de respostas, ou as duas primeiras, enfim, as que mais se destacaram. Então, olha, dentre as pedagógicas, né, e o que está negritado é o que mais apareceu em termos de fala, né? Depois, assim, é o quadro 3, e depois também o quadro 4, que é dos docentes. E aí nós temos uma breve análise, né, sobre as potencialidades e ações futuras, e aí aparece um pouco do que já foi contemplado pela Prograde, que diz respeito à Prograde, enquanto ações da Pró-Reitoria, e aí a gente tem esse esquema, aqui embaixo tem a legenda, tá? Ação contemplada, proposta realizada, ou ação em andamento, ou ação a definir, né? Que ainda está em fase de análise, de pensar, de organizar alguma coisa. E aí, quais foram os indicadores ou as ações? Depois, se vocês quiserem, no final dá para voltar aqui, né? Aí tem um outro quadrinho só com as ações contempladas até o momento, algumas coisas que nós identificamos que foram feitas desde o começo do ensino remoto e outras que têm sido feitas pela Prograde desde o início do ano, tá? E que apareciam como potencialidades na fala dos sujeitos. E os anexos, ele vai conter todo o quadro, tá? Todas as categorias e subcategorias para as respostas abertas, vai aparecer aqui a pergunta, a questão, as categorias, como no gráfico, né, com o número em porcentagem e o número absoluto entre parênteses, né? E depois as subcategorias com cada número absoluto. Então, por exemplo, a categoria dificuldade de infraestrutura, ela tinha 3 subcategorias: possibilidade de um ambiente tranquilo para o estudo, problemas com a energia e problemas com a moradia ou a permanência estudantil. Quantos falaram sobre o ambiente tranquilo? 3. Quantos falaram sobre problemas de energia e permanência? 1 cada. Então, aqui tem os números absolutos, tá? Para cada pergunta, a porcentagem e o número. E aí, aqui tem de todos nos anexos, dos alunos e dos professores. Então, tudo bem, né? Com relação a isso. Aqui, deixa eu já... Eliane, você vai abrir dos docentes, eu só queria destacar a importância de que disso está disponível no relatório que foi elaborado, né? Então, para que quem vá fazer análise, discutir, debater, tenha acesso, então, ao dado efetivamente, né?
e que possa também realizar uma análise e tentar identificar ali as questões que envolvem o próprio campus, o centro, o curso, né? Então, o relatório tem esse cuidado de apresentar todas as informações e não só os gráficos, né, para que as pessoas possam, então, entender todo o processo, né? Eliane? Sim. Aqui eu vou voltar. Só estava verificando que ele deu uma ampliada aqui, mas acho que está aparecendo. Então, olha, aqui dos professores agora, são parecidos, então eu não vou ficar lendo todas as categorias, mas vou apontar pelo menos o que mais aparece. Para os docentes, o que a gente teve? Olha, um índice estatístico, né, de confiança, de confiança não, de participação de 25%. E o índice de confiabilidade também ficou em 90%, tá? E aí tem os números absolutos também dos professores que responderam, a quantidade e o total. Aqui é o gráfico dos participantes, dos campos, eu vou pôr na tabela, porque talvez fique mais fácil, e aí esse a gente pode falar. Está um pouquinho desfocado, porque essa imagem não fazia parte do gráfico, tá? Ele está lá no relatório mesmo, geral, eu trouxe só para apresentação. Então, olha, Apucarana, 14%, Campo Mourão, 8% participaram, né? Curitiba, 15%, Curitiba 2, 17%, Paranaguá, 11%, Paranavaí, 18% e União da Vitória, 17%, tá? E o total, né, dos respondentes. Você tem condições de acesso à internet, então 79% disse que não, né? Disse que sim, desculpa, 79,8%, e 20,2% disse que tinha condições, mas com dificuldades, restrições e tal, né? Dos professores, lembrando que esse número, se a gente pensar, também é alto, né? Porque nós não estamos mais falando dos alunos, nós estamos falando dos professores, né? Você teve dificuldades para lidar com as ferramentas digitais? Então, aí apareceu assim, 61% disse que tinha, 10,5% disse que sim, muitas, né? E 28,3% disse que não, né? Desculpa, 10% disse que sim, muitas, né? Se a gente juntar o sim, muitas, com o sim, algumas, a gente tem um percentual de 70%, né, dos professores com dificuldades aí. Depois a gente tem qual ou quais plataformas utilizou, né, no ERE. Como eu falei, ficou muito parecido com a resposta dos alunos. Então, o Google Meet, né, o WhatsApp, o Moodle, o Classroom e assim vai. Qual que você mais utilizou, né? Aí, aqui não tem subcategorias, são todas as que apareceram. Até 2 ou 3%, né? Tem, às vezes apareceu assim, uma resposta de uma outra coisa, a gente não colocou. Qual ou quais plataformas você mais se adaptou no ensino remoto emergencial, né? Então, qual foi a que mais se adaptou? 68,8% disse que é o Google Meet. E 2% e 45%, né, estão na categoria 2, no WhatsApp, que a gente ficou aí meio dependente do WhatsApp, não teve jeito, né? Depois, houve práticas ou ações pedagógicas bem-sucedidas no ERE, e aí a gente tem 82% dizendo que sim, né? E 17,3% dizendo que não houve práticas bem-sucedidas, né? Que também nós pensamos que não deixa de ser um número alto, são quase 20% dos professores dizendo que as práticas não foram bem-sucedidas, né? Talvez tenham sido sucedidas, estou brincando. Houve práticas ou ações pedagógicas, então, quais eram, né? Nós perguntamos aos que disseram que sim, quais? Aí, aqui também estão todas as categorias, então, nós conseguimos agrupar num gráfico só. E aí, deu 18 categorias, e a mais que tem respostas, as respostas agrupadas. Aqui nós resolvemos agrupar porque tinham
respostas muito diversas. Então, esse ficou com maior índice, ele está descrito ali logo atrás, eu já vou mostrar. Mas, enquanto resposta única, apareceu sobre as aulas síncronas, 13,1%, as videoaulas, 10%, a interação, o debate, né? A diversificação metodológica, e aí apareceram um rol de coisas, tá? Dentre essas categorias com menor frequência, a gente teve esses itens, né? Apareceram as questões dos portfólios, dos saraus, dos grupos de estudo, do WhatsApp, do estudo de caso, das lives e tudo mais. Houve dificuldades nos processos pedagógicos? Sim e não, né? A pergunta era. 78% disse que sim e 22% disse que não. Depois aqui a gente tem dificuldades nos processos pedagógicos. Aí as categorias, tá? Quais eram, né, essas dificuldades? Dificuldades em ambientes virtuais, internet e manejo da internet, questões relacionadas à internet, 43%. Dificuldades relacionadas aos alunos, comportamento, estrutura e tal, 29%. Dificuldade com relação à situação de aprendizagem, 15%. E assim sucessivamente. As categorias que tinham subcategorias, elas estão elencadas aqui logo abaixo, tá? Dificuldades em ambientes virtuais, então, aquilo que a gente já imagina, dificuldade de ministrar aulas práticas, adaptação ao ensino remoto, a internet instável e etc. Dificuldades relacionadas aos comportamentos ou à estrutura, né? Aqui apareceu também a baixa participação dos alunos nas aulas síncronas, a evasão, os prazos de entrega de trabalho, mas aqui do lado contrário, né? O professor que não recebia os trabalhos, dificuldades relacionadas às situações de aprendizagem, a categoria 3, né? Então, aí a gente tem a falta de interação, a falta de comunicação com os alunos, dificuldade em realizar as avaliações, dificuldade no acompanhamento pedagógico, essas coisas. Respostas com menor frequência agrupadas. Então, aí apareceu o estágio, a realização dos cálculos, né? Imagino, para as disciplinas que envolvem cálculo, as articulações entre os docentes, o acesso à biblioteca e tudo mais. O que falta para melhorar, né? O ensino remoto, então. Condições tecnológicas, aparece bem em cima, né, com 46,7%, a formação docente, as condições metodológicas, a adesão dos discentes, as normas institucionais para o ERE e etc. E aí a gente tem também as categorias. A categoria 1, então, as condições tecnológicas, né, acesso a equipamento, uma única plataforma online, o sistema interligado de avaliação de atividades, tem várias situações. Com relação à categoria 2, a formação docente, então, a formação continuada, o treinamento com docentes e discentes, a capacitação para o uso de ferramentas e recursos, e esse é um dos indicadores que nós apontamos depois lá como uma das ações realizadas, inclusive pela diretoria de projetos e programas, que colocou no ar vários daqueles tutoriais para acesso, para lidar com a internet, com várias coisas, o Moodle, o Google Meet, enfim. Categoria 3, condições metodológicas, compreendimento das metodologias, deve estar errada essa palavrinha, né? De ensino que podem ser utilizadas. Então, a utilização, né, das metodologias, as metodologias ativas, a aprendizagem de novas didáticas, os professores dinâmicos, a redução dos dias de aula, enfim. Condições metodológicas, aí a continuação, tá? Tinha bastante coisa nessa relação das metodologias, o diálogo efetivo com os alunos, acompanhamento individual, articulação entre professor, mais tempo para o planejamento e tal. A categoria 4, adesão dos
dos alunos. Então, conscientização, adesão, participação desses alunos. Normas institucionais, então, dentro das normas institucionais, nós colocamos também a fala dos que pediam a volta ao ensino presencial, o ERE não é uma boa estratégia pedagógica, enfim, essas questões. A categoria 6, que ficou com outros, então aparece oferta de bolsa auxílio, permanência, suporte para sanar dúvidas, maior clareza nas normas e diretrizes, reconhecimento que a carga horária aumentou, criação do núcleo coordenação para coordenar todas as ações, estabelecendo normativas aos cursos de maneira igual, e assim vai. A subcategoria... essa só sobrou uma, a 7, ela ficou grandona, assim, na folha. Mas é que eu não quis colocar fora de ordem. Então, essa era a categoria que eles eram desfavoráveis à aplicação do ERE, tá? Vacina, não tenho capacidade técnica para essa resposta. O que ficou, né? Comprometimento das partes envolvidas, um aplicativo para que os alunos para eles tocarem diferentes instrumentos musicais simultaneamente. Depois, na próxima pergunta, houve dificuldades com relação aos alunos com necessidades educacionais especiais? 70% indicam que não, e 30% indicam que sim, né? Aqui também nós achamos que 30% é um índice significativo, né? E aí os docentes indicaram, houve dificuldades com relação aos alunos com necessidades especiais, equipamentos e internet, 52%. Disseram que a maior das dificuldades com esses alunos era a internet. 18% indicou a falta de um protocolo específico, né? Uma metodologia, 9% e tudo mais. E aí nas categorias apareceu a categoria 1, né? Alunos sem acesso à internet, não se adaptaram às ferramentas e tudo mais. A categoria 2, a 3 e a 4. Aí eu não vou ficar lendo, mas tem tudo detalhadinho quais foram, né? O que apareceu na fala dos professores com relação a esses alunos e a dificuldade de trabalhar com eles, tá? Houve dificuldades com relação aos alunos atendidos pelo SED, então, né? Os que eram atendidos, 88,4% diz que não, e 11% diz que sim. Dentre esses 11, né, a gente teve, qual foi a maior dificuldade? Também dificuldades com ferramentas, internet. Dificuldade no apoio psicológico, pedagógico, motivação, tá? A falta de um ambiente propício para o estudo apareceu de novo. E aqui, mais uma vez, a gente tem as subcategorias. Então, falta de participação, por exemplo, né? Falta de equipe, apoio pedagógico, dificuldade com a continuidade do acompanhamento do estudo por parte do estudante, o psicológico abalado, casos de depressão, ansiedade e tal, tá? Depois, houve dificuldades. E às vezes vocês percebem que tem categoria 1, 2, 3 e não tem a 4 nem a 5, porque não tinham subcategorias, tá? Só vai aparecer a discriminação quando há subcategorias, ou seja, né, muitas falas diferenciadas, mas que poderiam ser agrupadas. Houve dificuldades com relação aos alunos atendidos indígenas? 86% diz que não, e 13,2% diz que sim. Dentre esses 13, né, qual a dificuldade que eles apontaram com esses alunos indígenas, né? Dificuldades com relação ao acesso à internet, 70%, né? E a falta de participação, que aí a gente já tem 80% com relação a essas duas questões, né? Sem internet ele não participou, né? Porque o ensino era por meio da internet. Índice de satisfação com a experiência do ERE. Aqui, para os docentes, nós tivemos poucos muito satisfeitos, aqui não tem a porcentagem, mas tem lá na descrição do relatório geral, tá? Satisfeito, 40,5%, nem satisfeito e nem insatisfeito, 40,9%, e 13,4% insatisfeito, e muito insatisfeito, só um pouquinho ali.
Então, isso também foi para ter só um panorama mesmo. Os comentários gerais, o que a gente tem, né? Dentro da visão geral, como eu disse, para os discentes, aconteceu também aqui, mas na medida em que apareceram outras categorias, elas também foram trabalhadas, tá? Mas também foi possível nós colocarmos as necessidades, as fragilidades e as potencialidades. E né, no caso dos docentes, apareceu o ensino remoto emergencial como uma estratégia emergencial, né? Que ela seja vista nesse sentido, com 30,7%. Dentre as necessidades, as fragilidades, 25% e 24%, e as potencialidades com 19%. Aqui a gente tem as subcategorias. Então, por exemplo, nessa categoria 1 sobre estratégia emergencial, a gente teve, olha, a Unespar está de parabéns, teve o ERE é uma boa alternativa para tentar manter o processo, o ERE é uma estratégia emergencial, o que foi realizado foi aquilo que era possível naquele momento, enfim, né? Fala do ensino híbrido. Depois, a categoria 2, a gente tem, então, as necessidades. As necessidades que os professores indicaram foi apoio pedagógico para os docentes, precisa de mais apoio do governo, suporte maior para atendimento de professores e alunos, a questão da biblioteca, capacitação dos docentes e discentes, e aí tem algumas das necessidades, tá? Depois, as fragilidades, volta às aulas presenciais, alguns indicaram isso uma fragilidade, não há satisfação geral, então nós entendemos que isso é algo frágil, né? As orientações vieram tardiamente, as disciplinas práticas e de laboratório são extremamente prejudicadas, e assim vai. A categoria 4, com o potencial, permitiu a aprendizagem docente, houve adaptação dos docentes e discentes, tive muito apoio da coordenação do curso, lá embaixo, né, o processo e os resultados superaram as minhas expectativas, e assim por diante. Aqui também é a folha final, né? E assim, acho que. Deixa eu voltar aqui, pegar o meu negocinho para poder parar aqui para vocês. Acho que de forma breve, né? Porque também é cansativo ficar falando sempre a mesma coisa, porque os gráficos são parecidos, assim, né? As questões, principalmente as dos docentes e dos discentes, mas, a grosso modo, esses foram os resultados. Depois, como eu mostrei no relatório geral, a gente tem um detalhamento maior para quem quiser se aprofundar mais e entender mais sobre os números, né? Não só os números, que acho que não só os números são importantes, mas as falas e tal. E acho que é isso, né? A nossa intenção nunca foi defender, a Marlete sempre fala isso, né? A gente não está aqui defendendo o ensino remoto, mas era entender um pouquinho esse processo e poder colaborar, de certa forma, enquanto a gente estiver vivendo isso, né? Quando a gente não precisar mais, aí que bom, né? Fica aí a análise para pensar nas aulas presenciais, utilizando, inclusive, algumas indicações que os próprios alunos nos trouxeram, ou que os professores trouxeram, né? Nos seus relatos, teve muita informação, né? Acho que nós não demos e não daremos conta de trabalhar tudo que foi falado, mas nós fizemos o possível para manter a originalidade, as falas, né, não desvirtuar nenhum dos dados que chegou até nós por meio desse questionário.